Eu gostaria de convidá-los a irem comigo na palavra. Primeiro, no Evangelho de Mateus, capítulo número 12. Vou ler 2 versículos aqui. Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mais adiante, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8 de Lucas, versículo 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Durante o ministério terreno de Jesus, desde que ele voltou do deserto e iniciou o seu ministério separando, chamando aqueles 12 homens e denominando a eles de apóstolos, Jesus, irmãos, ensinou durante 3 anos e meio, fazendo coisas incríveis, tocando e falando. Então, hoje à noite, nos 2 textos que eu li, fala que eu e você temos agora a mesma missão que o mestre teve. A responsabilidade cai agora não mais sobre Pedro, João, Tiago e aqueles primeiros discípulos que foram comissionados a fazer o que ele fez, e fizeram muito bem. Se os irmãos notarem os milagres que Jesus fez, os apóstolos fizeram também, e até Jesus disse que fariam até sinais maiores. Aqui encontramos um milagre de uma mulher que tinha tanta fé em Jesus que ela cria que nem era necessário ele tocá-la, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Não era necessário Jesus proferir uma palavra, tão somente acreditava que tocando nele sairia a virtude para que ela fosse curada, e o milagre aconteceu. Durante o tempo terreno de Jesus, irmãos, o que ele mais fez foi tocar em pessoas. O que mais Jesus fez foi tocar em pessoas que até os religiosos da época não fariam de jeito nenhum. Por exemplo, Jesus tocar em leprosos, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eles tinham, não é? Até que dentro dos princípios da cultura e da religião, que aqueles que tinham esse tipo de doença sabia, vou morrer leproso, e que tinha que de longe já gritar que eles eram leprosos, que eles eram imundos, para que ninguém se aproximasse. Jesus não estava nem aí. Jesus, certa ocasião, encontrou 10 deles.
E eu fico imaginando Jesus tocando em cada um deles. Eu não sei, talvez até dê um abraço. Não sei como foi o toque de Jesus naqueles 10 homens que, ao serem tocados, ficaram limpos. Na mesma hora, o milagre aconteceu na vida destes leprosos, homens como aqueles 2 cegos que imploraram para que Jesus tocasse neles, gritaram: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Até que Jesus, então, aproximando, chegou e tocou. Em alguns casos, nem pediram para serem tocados e Jesus tocou. Jesus tocou em pessoas como aquele cego de nascença que Jesus encontrou numa praça, eu não sei onde estava, mas ele chegou perto daquele homem que era cego. Ele fez lá uma lamazinha com saliva e tocou os olhos do homem e disse: vai lá naquele tanque e lava. O homem então somente fez isso, ele nem viu quem era Jesus. Jesus tocou, o homem foi, lavou-se, e quando a água tocou nos seus olhos, ele passou a ver, causou um rebuliço. Jesus, irmãos, durante o seu ministério terreno, ele tocou em pessoas. O que ele mais fez foi aproximar-se de pessoas e deixar também que essas pessoas o tocassem. O milagre que nós lemos aqui, daquela mulher que acreditava que não era necessário Jesus orar por ela, nem proferir uma palavra por ela, que se ela tocasse na sua veste, sairia virtude para que ela fosse curada. E tão somente ela fez isso, o milagre aconteceu na vida dessa mulher. Jesus, irmãos, deixou-se ser tocado. Por exemplo, certa ocasião, ele estava na casa de um homem bem rico, jantando ou almoçando, numa ceia que prepararam para ele, e chegou uma mulher pecadora, que todo mundo conhecia a sua fama. Essa mulher entrou naquele ambiente e ela foi aos pés de Jesus. Ela começou a chorar e ela começou com seus cabelos a enxugar os pés de Jesus, tocando nos seus pés. Queridos, Jesus tocou em muita gente. Eu me lembro da ocasião que ele foi com aqueles primeiros discípulos e entraram na casa de Simão Pedro. Chegando lá, a sogra de Simão estava acamada, com muita febre. E eu acho lindo esse texto, que Jesus então entrou aonde ela estava e tocou. Não diz que Jesus fez uma oração. Diz que Jesus tocou. E na mesma hora a febre a deixou. Ela levantou e foi preparar a refeição para eles. Muitos milagres feitos pelas mãos de Jesus. Muitos milagres que aconteceram porque pessoas foram a ele e tocaram nele e recebeu virtude de cura. Meus amados, hoje à noite eu quero falar um pouco sobre tocar vidas. Tocar vidas. Isto porque Jesus Cristo mandou você fazer isso.
Eu quero nessa noite, irmão, não quero puxar a orelha da igreja, não. Muito pelo contrário, eu quero dizer que Jesus te ama demais. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que nós somos, primeiro pela cultura. A cultura brasileira, diferentemente da europeia, da americana, nós somos privilegiados por termos irmãos nascidos no Brasil. Essa miscigenação de gente que veio de todos os cantos deste planeta, hoje tem até egípcio aqui, hoje já foi embora? Sírio. Ah, ele foi ali. Não é egípcio, não é sírio. É de lá. É de lá. Não é verdade? Temos aqui Magdala, Pedro, que estão arrastando ainda no português. Irmãos, eu estou dizendo porque eu já tive na Europa, já tive na América do Norte, já tive aqui em bastante países, já tive em Portugal, já tive em bastante países por aí. Irmãos, o brasileiro, esse povo que gosta de tocar, gosta de abraçar, gosta até de, como um dia eu cheguei na igreja, o Moisés destroncou minha mão, fez isso, até hoje está doendo. Falei com o Nilson, acho que eu vou ter que fazer fisioterapia, porque o mineiro lá chama de estroncar. Não sei se você sabe o que eu estou dizendo. Tirou do lugar. Ele deu um aperto de mão, foi tão que destroncou. Mas o brasileiro gosta de tocar, gosta ou não gosta? Gosta de abraçar. Sabe, irmãos, só que depois que fica crente, parece que fica tímido. Está entendendo? Não gosta de tocar. Jesus disse que nós deveríamos tocar. Nem sempre, irmãos, você vai chegar a um enfermo e impor as mãos sobre ele, e orar e repreender a enfermidade. Mas isto é ordenância divina, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então a ordem divina de impor as mãos é bíblico. A virtude de cura é de Jesus, mas as mãos são as suas. Porque Jesus não pode abraçar agora, mas Ele abraça através de você. Você crê nisso? Que ainda Ele continua dizendo, eu gostaria tanto de abraçar, eu gostaria tanto de tocar, mas eu preciso das suas mãos. Eu preciso que você vá até aquela pessoa que está lá, quem sabe, ali tão somente sentindo que ninguém gosta dela. De repente você chega e toca. Alguns toques, às vezes. Eu cheguei anteontem ali no Hospital Zona Sul, e a Fátima tinha sido operada. Aí eu cheguei e ela estava dormindo. E eu então cheguei e primeiro chamei, irmã, não falei alto, irmã, que tinha mais gente no quarto. E como ela não respondeu, na hora que eu levei a mão na testa dela, irmãos, ela tomou um choque que eu achei que tinha, ainda bem que não, mas ela levou um susto. O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, eu estou aqui. Acho que o meu toque, se tinha ainda alguma doença, sarou tudo, do choque elétrico. Tocar. Você gosta de tocar? Gosta de... Ou você é aquela pessoa que não gosta que ninguém toque em você, não gosta de tocar em ninguém?
Irmãos, nós precisamos tocar vidas. Tocar em outras pessoas faz parte do ministério de cada cristão. Ser instrumento de Deus, irmãos, na vida de outros é ordenança divina. Amém? O relacionamento cristão, ele é de fato um relacionamento, irmãos, também físico. É um relacionamento porque Jesus fez isso. Jesus gostava de ser tocado. Lembra de uma ocasião que Jesus sentou e veio um monte de crianças e pulou no colo de Jesus? Ele gostava de ser tocado pelas crianças. Os discípulos de Jesus disseram: manda que elas saiam, elas estão atrapalhando o culto. Jesus disse: não, muito pelo contrário, deixa vir a mim os pequenininhos. Jesus gostava de criança, gostava de ser tocado por crianças, gostava de abraçá-las, beijá-las. Amém? É bonito, irmãos, quando as pessoas chegam na igreja e observa como os cristãos saúdam uns aos outros, como eles se abraçam e beijam com o ósculo santo. Amém? Eu sonho, irmãos, com um dia que esta virtude vai espalhar pela igreja inteira. Sonho com o dia que a igreja, irmãos, terminando o culto, nós tenhamos na cabeça que o culto, quando eu dou a bênção, ele ainda não terminou, porque tem a sua parte depois, amém? A minha parte termina quando termino de orar e dar a bênção, mas aí começa a sua parte ministerial. E tem alguns que nem esperam dar a bênção, já está lá naquele tapete vermelho, pronto para correr. Irmãos, quero que você nessa noite entenda que você é ministro de Deus. Você é cristão. Você é ministro. Você é ministro de Deus. Você tem, eu diria assim, dado por Deus, essa autoridade, dado por Deus, dado pelo Espírito Santo, essa autoridade de tocar em outras vidas. Amém? Tocar em outras vidas. Para mim, irmãos, tocar em vidas é tarefa não do pastor, que muitas vezes a minha esposa me cobra. Hoje você não ficou lá na porta da igreja apertando a mão de todo mundo. Eu digo, Nilza, às vezes eu termino ali, tem 2, 3 pessoas me pedindo para oração pessoal, às vezes unção com óleo, mas essa missão de apertar a mão é de todos nós, concorda, queridos? Minha esposa cobra muito, você não saiu no corredor rapidinho, ficou lá na porta da igreja. Uma vez o pastor Aguiar disse isso lá em Campinas, ele disse, aqui a igreja tem... Quem conhece a igreja de Campinas? Acho que 4 portas, né? Na hora que abre umas 4 de uma vez. Ele disse, não tem jeito de eu ficar nas 4. Quem quiser apertar a minha mão, vai na porta. E às vezes a porta do pastor Aguiar faz uma fila maior. Mas eu achei lindo uma vez o pastor Aguiar dizendo, pastor, aqui na igreja tem algumas senhoras de idade que o único abraço que elas têm por semana é o meu abraço. E ele disse, ai de mim se não abraçá-las. Então ele disse, eu
fico maravilhado, porque eu sei que lá está vindo aquela irmãzinha, cabelo branquinho, às vezes com dificuldade de andar, mas ela vem esperando que eu a abrace e lhe dê um beijo. Ele disse, aquela irmã sai dali cheia de alegria, de gozo, parece que a ministração da palavra, tudo que aconteceu no culto, não é tão importante quanto o abraço do pastor Aguiar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo que aconteceu não era tão importante quanto aquele momento, daquele abraço, daquele beijo carinhoso do velho Aguiar. Meus queridos, ministério na igreja. Hoje aqui apresentamos este grupo de irmãos que tem suas funções ministeriais, mas todos nós somos ministros de Cristo. Você crê nisso? Você é importante. A importância que você tem para Deus. A igreja precisa manifestar a sua tarefa. Ela é não apenas adorar, mas ela também tem a tarefa de tocar nos outros que vêm para adorar juntos. A igreja deve ser, irmãos, eu tenho uma frase aqui, uma ilha de amor. Num mar de desafeto, de competição, porque saindo da igreja, irmãos, quantas pessoas diz pastor? Dentro da minha casa, eu não recebo uma palavra de amor. Dentro da minha casa, alguns dizem, meu lar é o inferno. O meu lar é um lar de gritaria, meu lar, minha casa é uma casa cheio de gente egoísta, que cada um se tranca no seu quarto, cada um fica a semana inteira sem falar um com o outro. Moram no mesmo ambiente, mas não se fala, não se comunicam, ninguém toca em ninguém, está entendendo? E às vezes, irmãos, eu conheço muitas pessoas que vêm para a igreja. E às vezes sai também sem um toque da igreja. Está entendendo o que eu estou dizendo? A igreja deve ser essa ilha de amor. Podemos tocar com gestos. Podemos, irmãos, tocar manifestando misericórdia, nos interessando pela necessidade da pessoa, que às vezes nem sempre é de dinheiro. Muitas pessoas têm recursos, mas não têm amor, não têm atenção. Quantas pessoas, irmãos, ficam na igreja por causa do tratamento que recebe? Desde a recepção da igreja, quando as pessoas são bem recepcionadas, elas sentem que aqui tem um ambiente de aconchego, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia. Podemos, irmãos, tocar com atitude de perdão, de misericórdia. Podemos tocar em vidas com palavras de edificação, de compreensão, de misericórdia. Mas, irmãos, nessa noite, nós precisamos tocar em Deus. Amém?
Este milagre aconteceu porque esta mulher diz: eu quero tocar nele. Ele não precisa tocar em mim, eu quero tocar nele. O texto, eu não li todo o contexto, mas havia uma multidão de pessoas que apertavam a Jesus. E ela prepara a sua estratégia de como chegar a Jesus. E ela consegue ir aos seus pés. Aquela multidão queria ver o rosto de Jesus. Ela disse: para mim os seus pés tá bom demais. O importante é chegar até Ele. Nós precisamos, irmãos, nessa noite, ser tocados por Deus. Tocados por Deus. O que eu quero nessa noite é que você entenda que Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele quer tocar em você hoje à noite. Ele quer tocar em você hoje à noite. Durante o ministério terreno de Jesus, o que Ele mais fez foi ouvir o grito do desesperado. E Ele sempre parou. Mas, irmãos, o segundo texto que eu li hoje à noite fala até então eu falei do toque. Eu falei que você pode ministrar sem palavras. Mas agora eu quero dizer para você hoje à noite que um dia eu e você estaremos ali diante daquele trono branco. Cada palavra que sai da sua boca, diz lá no livro de Malaquias, nos versículos 18 em diante, que tudo que nós falamos fica escrito, gravado no céu. Disse lá que Deus atenta e escuta. Tudo que nós falamos, tudo que sai da minha e da sua boca, a Bíblia diz que um dia eu e você temos que dar contas. Imaginou? Que responsabilidade que eu e você temos com a nossa língua. A Bíblia disse que normalmente eu falo daquilo que está dentro do meu coração. Essa semana eu fui procurado por alguém e essa pessoa abriu o coração para conversar comigo e eu fiquei estarrecido de ouvir o que essa pessoa falou. Não falando de mim, mas falando de alguém. Irmãos, é lógico que se uma pessoa é considerada com insanidade mental, ela não é responsável pelas suas palavras. Se ela é insana, se ela tem problema de debilidade mental, mas se é uma pessoa normal, pode estar certo que nós seremos julgados pelas nossas palavras. O texto que lemos hoje à noite, Jesus disse que um dia nós teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós falamos.
Não é possível purificar as palavras sem antes purificar o coração. Porque Jesus disse que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Tiago diz que a maior incoerência é alguém com a mesma língua que expressa a palavra de amor, a mesma língua que abençoa, a mesma língua também a amaldiçoar pessoas feitas à imagem de Deus. Ele disse, é uma incoerência. Porque é impossível que o coração de alguém esteja cheio de ódio e daqui a pouco esteja cheio de amor. Tem jeito, André? Você está cheio de ódio, amargurado. No minuto seguinte, agora eu já estou cheio de amor. Tem jeito de ser assim? Somos, irmãos, responsáveis por aquilo que falamos. Um dia vamos ter que prestar contas de cada uma das palavras que saem da nossa boca. Palavras, irmãos, têm um valor incrível. No livro de Provérbios, se vocês quiserem ler comigo, capítulo 6 de Provérbios, no 16 diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Então tem uma relação de coisas que Deus aborrece, e uma delas Deus abomina mesmo, não é? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apresenta a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. A 7ª, então, irmãos, diz que Deus abomina. Deus odeia. Por quê? Primeiro porque a mentira, irmãos, ela é um dos pecados mais graves, porque o conceito cristão é que o nosso falar deve ser sim ou não, que o que passa daí já entra em procedência maligna. Evidentemente, irmãos, que a boca do homem, a boca do ser humano, sempre ela vai expressar aquilo que está no seu coração. É lógico que às vezes nós, irmão, não quero dizer para vocês que domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo, de um cristão cheio do Espírito Santo. Ele tem também, da parte de Deus, a capacidade de ter domínio próprio, de ter mansidão. Não quero aqui dizer, por exemplo, que Leonice nunca proferiu uma palavra que entristeceu o coração do pastor Daniel, concorda? Porque às vezes pode ser que por um motivo ou outro fica o sistema nervoso abalado. Mas não é isso, esse tipo de coisa. Quem é casado sabe que é impossível viver do lado do outro a vida inteira sem. Mas eu estou, irmão, falando daquela palavra de maldição, palavra que vem de um coração, porque quem ama não expressa a palavra de ódio, expressa. Porque se tem o amor de Deus no coração, é impossível odiar. É impossível odiar.
Outra coisa, irmãos, que a gente vê que tem muitos velhos com muita tolice na boca, muita bobeira, muita coisa. Esse texto fala que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com o falso testemunho. Falar de alguém algo que eu ouvi, acho que é, acusação. A especialidade de Satanás sempre foi acusar. E ele sempre vai tentar alguém para te acusar. Concorda? Mas e quando isto acontece no meio do povo de Deus? Semear contendas. Deus abomina, irmãos, quando isto acontece no meio do povo de Deus. Na Epístola aos Efésios, capítulo 4, vai comigo lá na Epístola aos Efésios, capítulo 4, no versículo número 29, encontramos essas palavras do apóstolo Paulo, dizendo assim, Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu estava hoje procurando no dicionário qual é o significado de torpe. É interessante, no dicionário da língua portuguesa não tem muito a respeito disso, não. Mas diz que é considerado assim, uma das traduções que eu vi, do significado que diz que é considerado uma palavra fedida. Uma palavra, vai lá para você ver. Uma palavra chula, uma palavra feia, uma palavra repugnante. A Bíblia diz, não saia da vossa boca esse tipo de palavra que cheira mal. Uma palavra, um dos significados diz que é podre, mal cheiroso. Nossas palavras, irmãos, devem, de fato, trazer para o ambiente onde estamos edificação, alegria. No capítulo 3 de Colossenses diz assim, verso 8. Colossenses 3, 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, e também a linguagem obscena do vosso falar. Aqui, o que Paulo está dizendo é que da minha boca e da sua boca não deve sair o quê? Palavra obscena. Palavra suja, imoral. Palavra, está entendendo o que eu estou, que a Bíblia diz para você hoje à noite? Irmãos,
Uma vez eu estava com um amigo. E, de repente, ele começa a conversar, um amigo crente. E, no meio da conversa, ele estava falando de uma situação e ele soltou um palavrão. Que, na hora, ele sentiu que ele tinha falado besteira. Agora eu fico pensando, irmãos, eu não posso polir a minha linguagem porque eu estou perto do pastor, posso? Quero dizer para os irmãos e irmãs hoje à noite, você que trabalha num ambiente onde a roda de amigos que não são cristãos é uma roda de gente profana que fala palavrão, que a linguagem é chula, é suja, é mundana. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, vamos, de repente, assimilando isso dentro de nós, e, de repente, estamos até falando também. E aí o Tiago diz, espera aí, você está no meio do povo de Deus, você fala como o povo de Deus. Está no meio do mundo, fala como o mundo. E, de repente, você está no meio do povo de Deus e sai um palavrão. Por quê? Porque você não se libertou. Concorda? Ah, pastor, escapou. Irmão, tem negócio de escapar. Se escapou porque está lá dentro, concorda? Porque ainda está lá dentro. Se não tem jeito de escapar o que eu não tenho, não é? Quero aqui fazer um apelo para os pequenos e grandes aqui. Porque vivemos numa época, irmãos, que parece que tem dois dicionários. Tem um dicionário da língua portuguesa certa e tem o dicionário de palavrões. Tem o dicionário de besteira, do besterol, né? Então, o dicionário do besterol, o dicionário que... E se a gente não cuidar, não é? Eu fico muito... Meu neto gosta muito de assistir esses filmezinhos de juniores, eu fico... Arthur, epa, isso aí... Está certo esse troço? Não, eu fico falando, fico lá, corrigindo, porque ele ainda é uma criança, ele não tem a malícia, está entendendo? Eu falo, olha, Arthur, não estou gostando desse tipo de palavreado aí não, desses meninos aí. Então, hoje a gente tem que os pais exercer esse tipo de policiamento, para que os filhos possam serem corrigidos nesse tempo de aprendizado, porque a gente sai... irmãos, e manda nossos filhos para a escola, e às vezes eles aprendem ali, dentro da sala de aula, com os professores, aquilo que é certo, mas tem que cuidar muito, porque chega em casa, às vezes, trazendo algumas expressões que não agrada a Deus, e os pais precisam ajudar seus filhos. Então, estas palavras aqui não saiam da vossa boca, o versículo 8, despojai-vos igualmente de tudo, e também da linguagem obscena, vergonhosa, suja do vosso falar. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que eu e você temos um poder incrível na língua. Quero agora terminar a minha fala nessa noite dizendo que você é um depósito que o Espírito Santo quer encher de sabedoria. Deus quer encher você. Deus quer que, ao abrir a sua boca em determinadas situações, você vai depois ficar pensando, puxa vida, como eu falei tudo aquilo? Porque se você tem o coração cheio do Espírito, o Espírito de Deus é Espírito de sabedoria. Deus quer, irmãos, levantar aqui nessa noite jovens conselheiros,
irmãs e irmãos cheios de sabedoria para aconselhar, para falar com a autoridade do Espírito Santo. Imaginem vocês, por exemplo, o Luiz que está aqui, imagina um ambiente que ele trabalha, é um ambiente que ele ouve xingatório, lá o pessoal xinga, Luiz? Fala, não xinga não? Dia inteiro. Esse homem precisa de muita oração, precisa todo dia, Senhor, tapa meus ouvidos para que eu possa ouvir com o ouvido, mas jamais entrar no meu coração e jamais a minha mente gravar toda besteira, absurdos, palavrões que eu ouço, maldições que eu ouço no ambiente de uma penitenciária. É terrível, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, quer, mesmo num ambiente onde tem tanta coisa ruim, Deus quer fazer da sua boca, Luiz, e da sua boca, João, Maria, cada um de nós hoje à noite, palavras. Olha aqui na 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. 1 de Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Amém? Evite. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus está ouvindo tudo e vendo tudo. Amém? Palavras, irmãos, são ferramentas que edificam, mas também que matam. Já notou que se Deus usar a sua fala, tem alguém caído, você levanta uma pessoa, num momento, em pouco tempo de conversa, você traz uma pessoa que está lá embaixo, e essa pessoa se ergue. Já viu isso acontecer na sua vida? Mas também, ao contrário disso, eu já vi pessoas, irmãos, que fica ao lado de alguém que começa a descarregar, e que essa pessoa saia dali tão para baixo, tão derrotada, porque tem os dois lados. A minha boca, se ela sai palavras de cura, de edificação, de exortação, de amor, de unção, irmãos, levanta. E eu quero dizer para mim, isso não é privilégio, eu sou conselheiro cristão, eu gosto de ouvir pessoas e sinto que Deus me dá sabedoria, o Espírito Santo coloca palavras na minha boca para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Você tem que estar em sintonia com o céu 24 horas, o Espírito Santo tem que estar habitando dentro de você, porque você é um instrumento que Deus quer usar, está entendendo? Deus quer usar a sua vida. Palavras. Lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo número 6, diz palavras, eu gosto dessa expressão, palavra temperada com sal. É uma palavra temperadinha? Palavras temperadas com sal. Como a comida é temperada com sal, a vida, irmãos, e a conversa, o viver do cristão deve ser agradável a Deus. Deve ser essa vida de tempero e não uma vida insípida, uma vida sem graça.
Eu estou terminando, quero ir novamente ao livro de Provérbios, capítulo 25, para a gente ler um versículo ali. E nós estamos chegando ao final. Mas veja ali no livro de Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25, versículo número 11. Diz assim: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Que coisa linda, né? Palavras ditas na hora certa. Palavras que vêm no momento certinho, na hora certa. A Bíblia considera isso como maçãs em uma bandeja de ouro. Não, de ouro ou de prata? Ah, de prata. Maçã numa bandeja de prata. Palavras cheias de vida. Tem uma série de escrituras que você pode ler em casa, Colossenses 3, 16 e 17, Efésios 5, 19, Deuteronômio 6, 6 e versículo 7 também, Salmo 19, 14, todas essas estão falando que a sua boca, meu irmão, é um instrumento que Deus quer usar para edificação, para abençoar. Foi isso que Jesus fez durante sua vida na terra. Jesus, irmãos, sempre estava cercado de pessoas querendo ouvir da sua sabedoria. Pessoas querendo receber da boca dele uma palavra de bênção. Pessoas que, durante o ministério terreno de Jesus, chegaram, tocaram nele e foram tocadas por ele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga para Jesus: eu quero ser a tua boca. Se o Senhor fala hoje, o Senhor tem que usar a boca de alguém. Eu quero que a minha boca seja a tua boca. Jesus, eu sei que o Senhor está presente em espírito, mas o toque humano que as pessoas precisam, o Senhor não pode tocar, mas eu posso no seu nome tocar. Deixa Ele te usar. A virtude é dele. Concorda? A virtude é dele. Como eu disse, irmãos, a Bíblia disse que os doentes, os discípulos, tinham tanta presença do Espírito Santo, o poder do Senhor sobre eles, que Jesus disse que vocês serão revestidos de poder, e em meu nome as pessoas chegavam e tocavam em Pedro, saía virtude de cura. Mas quem estava curando? Era Pedro ou Jesus? Jesus, não era? Tocava. Nem todos receberam oração de Paulo, tocaram em Paulo. E recebeu, porque receberam isso de Jesus. Mas muitas vezes, Paulo tocou, Pedro tocou, João tocou, milagres aconteceram. E ele continua sendo o mesmo operador de maravilhas. Fiquemos em pé. Porque queremos ver, Senhor, um avivamento neste lugar, Senhor.